E aí, gente, esse vai ser um vídeo um pouco diferente, porque além de eu falar sobre a minha leitura atual, eu também vou terminar e concluir essa leitura junto com vocês. Então, como é outubro, como é Halloween, eu tô fazendo só leituras temáticas de livros de mistério, suspense, terror. E aí, nas últimas semanas, na última semana, eu acho, eu peguei pra ler um livro que tá se tornando um dos meus livros favoritos desse ano, que é The Housemaid is Watching, da Freida McFadden. Eu já fiz outro vídeo falando de um livro da Freida, que era do Coworker. Mas essa é uma série que eu tô acompanhando já há bastante tempo. Ela chama A Empregada aqui no Brasil, e esse livro chama, acho que é A Empregada Está de Olho, alguma coisa assim. A Freida McFadden tá se tornando a minha escritora contemporânea favorita de suspense, mistério e afins. Porque os livros dela são tão fáceis de ler e ao mesmo tempo tão envolventes, e os plot twists que ela cria são tão inesperados. Eu acho que toda a ideia de um plot twist é ser inesperado, mas ela consegue conduzir o leitor pra nunca suspeitar da solução verdadeira do mistério, então eu acho sempre genial. E o que eu mais amo nos livros da série A Empregada, que obviamente é uma série, faz sentido ler um atrás do outro, o primeiro, o segundo, o terceiro, mas também dá pra ler eles de forma separada, cada um deles tem uma história que começa e termina, por mais que trate ali dos mesmos personagens, da mesma história, querendo ou não. Então, basicamente é uma série sobre uma empregada, a Millie, que tem aí coisas no seu passado que aconteceram com ela, possíveis crimes que ela cometeu, coisas do tipo, mas no primeiro livro ela trabalha na casa de uma família e ela descobre coisas estranhas que acontecem nessa casa envolvendo o marido e a esposa. Nossa, eu acho que essa luz tá muito na minha cara. Deixa eu arrumar. Melhor. E aí, a partir do segundo livro, ela vira meio que uma defensora de mulheres. Então ela é uma empregada que as mulheres contratam, não exatamente para fazer os serviços de casa, mas para ajudar essas mulheres a escaparem dos maridos delas. Então esse se torna um lance muito importante na vida da Millie, que é a protagonista. Mas esse terceiro livro é uma coisa completamente diferente dos dois primeiros. Então muito tempo passa, a Millie agora é adulta, ela é casada, ela tem 2 filhos. E ela e a família se mudam para um vilarejo não, uma vila, um lugar onde casas de pessoas que têm muita grana compartilham ali um mesmo espaço, o mesmo quintal. Ela e o marido estão fazendo um grande sacrifício para pagar essa casa, mas pelo menos é um lugar super aconchegante, super confortável. A casa é enorme, então antes eles moravam num apartamento super pequenininho e agora eles vivem nessa casa gigantesca com vários quartos, com esses quintais maravilhosos. E aí, esse livro vai construir o mistério e o suspense dele a partir desses tópicos que eu falei. Então, primeiro, as relações familiares, então a relação da Millie com o marido dela, da Millie com os filhos dela. Ela tem uma filha que é toda certinha, super estudiosa, super responsável, mas ela tem um filho que é o caos. Ele começa a ter um comportamento agressivo na escola, ele começa a fazer coisas bem esquisitas, ele age de um jeito frio e meio inexpressivo às vezes, que começa a preocupar a Millie. Ela começa a perguntar se ela tem que buscar ajuda psicológica pro filho dela. Ao mesmo tempo, ela sabe que o marido dela, que eu não vou contar quem é, porque talvez isso seja um spoiler pra quem lê os outros livros, mas ela sabe que o marido dela já fez coisas no passado dele, mas ela não sabe que coisas são essas exatamente. Mesmo que ela saiba que são coisas meio perigosas, que ele prefere não dizer o que são. Então essa relação familiar é um ponto. E o outro ponto é a relação da Millie e da família dela com as outras famílias que moram na mesma vila, que dividem ali o espaço com eles. Então logo ali na primeira noite na casa, Millie já repara que a janela do quarto dela dá pra janela do quarto da casa ao lado, o que é muito bizarro. Todos os vizinhos são meio excêntricos e meio esquisitos, mas de alguma forma Millie vai tentar construir uma boa relação entre eles, vai tentar se aproximar deles, e é aí que as coisas começam a ficar bem esquisitas. Não é spoiler dizer que tem uma morte aqui nesse livro, e aí a gente passa boa parte da segunda metade do livro tentando descobrir quem matou. É o famoso whodunit, né? Quem matou, o que aconteceu, quem é o culpado. E aí, eu parei de ler um pouco depois de descobrir quem foi o culpado pela morte, mas ainda tem coisas pra descobrir, então esse vlog vai ser eu descobrindo essas coisas e depois vindo conversar com vocês. Como eu falei, essa é uma leitura ótima pro Halloween, então quem quiser fazer leituras temáticas que nem eu, essa é uma dica maravilhosa. Se você não leu os outros livros da série, dá pra ler esse terceiro sem problemas. Enfim, é isso. Agora eu vou fazer um chá, eu acho, e voltar a ler e depois contar pra vocês o que eu achei. Yay!
until every sound is a symphony from my heartbeat. Ok, eu tô gravando isso exatamente depois de terminar de ler o último capítulo e, cara, a habilidade que essa mulher tem pra escrever últimos capítulos incríveis é uma coisa surreal. É tipo, o tipo de habilidade que eu quero ter como escritor. E aí eu preciso corrigir uma coisa que eu falei que cada livro é independente, mas nesse aqui meio que isso não acontece, porque o final do livro meio que amarra a série como um todo. Então, se você não leu principalmente o primeiro livro, acho que você não vai entender muito bem. O final desse livro foi uma experiência. É muito difícil falar sem dar spoilers, sem contar exatamente o que aconteceu, mas além do último capítulo em si, que é narrado por uma pessoa específica que amarra a série inteira como um todo, acho que esse livro meio que conclui o objetivo do primeiro livro. Eu acho que esse é aquele tipo de série que não foi pensada pra ser uma série, mas o primeiro livro fez tanto sucesso que aí a autora tirou história, sei lá de onde, pra criar mais 2. Mas nesse terceiro livro ela meio que focou no assunto principal, que é violência contra a mulher. É um livro absurdamente feminista e sobre homens abusivos, sobre homens violentos. Aqui ela ainda expande essa... É muito difícil falar sem dar spoiler. Mas aqui ela ainda expande esse debate sobre homens violentos, sobre tipos de agressão e afins. Não vou falar porquê, mas ela explora outras facetas, assim, outras nuances desse assunto. E aí aconteceu o que eu já sabia que ia acontecer, porque acontece em todos os livros da Freida McFadden. Descobri quem é o assassino, parece que eu sei absolutamente tudo sobre o que aconteceu, sobre a história ali do crime, do mistério, mas nesses últimos capítulos ela vai mostrar um monte de pontas soltas que existiam e às vezes nem eu tinha percebido, e vai trazer justificativas inacreditáveis e inesperadas para essas pontas soltas. Eu sinto a serotonina sendo gerada no meu cérebro quando eu leio cada uma dessas descobertas. E para mim, essa sensaçãozinha de tá meio confuso o livro inteiro, de não entender o que tá acontecendo e no final tudo fazer sentido, e no final entender a costura da história mesmo ali que a autora fez. Eu amo como a Freida consegue colocar em cada uma dessas histórias também uma mensagem de esperança. Então não é só uma história sobre crimes, investigação de assassinatos e coisas do tipo. É também sobre todas essas mensagens que estão meio que em volta desses mistérios e desses suspenses, e como sempre existe uma mensagem de esperança e uma mensagem positiva no fim das contas nos livros dela. Eu acho isso muito da hora. Cara, leiam The Housemaid is Watching, A Empregada Está de Olho, todos os livros da série A Empregada. Eu li os 3 livros, eu li The Coworker, também da Freida McFadden, eu li The Gift, que é muito bom. Eu comecei a ler The Teacher, que agora foi publicado aqui no Brasil como A Professora pela Record, então acho que vai ser a minha próxima leitura desse outubro para concluir aí minhas leituras de Halloween. Fazia muito tempo que eu não ficava obcecado por uma autora específica e pela escrita de uma pessoa em específico e pela obra dela, e tô muito feliz que isso tá acontecendo com a Freida McFadden. Se vocês quiserem que eu conte mais sobre as minhas leituras dos livros dela, me contem aqui nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. E se vocês gostam de histórias de mistério, não deixem de conhecer o meu primeiro Cozy Mystery, que é Expresso Fantasma, que tá em pré-venda. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu espero muito, muito, muito que vocês curtam. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso.